Opa, e aí pessoal, tudo jóia? Tudo certo? Beleza? Bom, vamos lá, vamos chegando aqui no canal, lembrando que este conteúdo tem o apoio da KTO e eu quero falar sobre o Internacional. É preciso haver sintonia no discurso. Uma entrevista de Mano Menezes em que eu quero abordar dois pontos que eu considero importantíssimos. Quase que um esclarecimento em relação a uma situação que nós inclusive abordamos aqui no canal e a dificuldade que a direção do Inter tem numa questão muito específica. Bom, mas antes, lembrando para você que é bom de palpite, gosta de dar uma brincada, te liga nesta barbada aqui, ó. Faça o seu cadastro agora pelo site kto.com e use o cupom Daniel Oliveira. O valor do teu primeiro depósito, ele vai te dar um bônus de 20% do que for depositado pela primeira vez na KTO, mas é só para quem usar o cupom Daniel Oliveira. Aproveita, faça o teu cadastro lá no site e cola para dar uma brincada para você que é bom de palpite, certo? Bom, o Mano Menezes concedeu uma entrevista coletiva hoje no início da tarde, e duas situações me chamaram bastante atenção. A primeira delas, o Mano naturalmente foi perguntado sobre reforços e ele até chegou a dizer que gostaria de contar com jogadores de mais hierarquia. O que isso significa? O Internacional ter protagonistas. Eu entendo que o Inter vem nos últimos anos sendo formado por coadjuvantes que acabam ganhando a importância, um protagonismo sem que haja esta condição. Eu vou citar um exemplo bem claro. O Edenilson é muito bom jogador, mas o Edenilson não é um protagonista. Acabou assumindo esta condição no Inter e depois não conseguiu sustentar e aí se viu obrigado o Inter a negociar o jogador com o Atlético Mineiro. Então acho que isso realmente é o que está faltando no Internacional dentro de uma ideia que foi até esclarecida pelo Mano. O Inter vai brigar por títulos, né? Mas é preciso ter uma condição que permita realmente o Inter a ganhar conquistas, a atingir conquistas que sejam até representativas, saindo um pouco aqui da aldeia, um pouco do estado do Rio Grande do Sul. E isso, claro, vai exigir investimento, e sobre isso eu quero falar daqui a pouco aqui no canal. Mas o segundo ponto, que talvez até tenha chamado mais a atenção, até porque eu cheguei a abordar isso aqui no canal, no último vídeo do Internacional, vou deixar aqui para você acompanhar, da possibilidade de, quem sabe, se dar uma segunda chance ao atacante Mikael, visto que esse jogador participou de um treinamento, acabou marcando 3 gols, um inclusive foi um golaço, segundo relatos dos colegas, e ele já não tinha ficado na condição para o jogo treino contra o São José, fez um treinamento no trabalho que foi realizado no dia de hoje, nesta quarta-feira, ele também não treinou, e aí o Mano Menezes foi perguntado sobre o assunto, e não está havendo sintonia no Inter em relação a esta questão. Por quê? Primeiro momento, o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, chegou a dizer que este será o ano para Mikael. E o vice-presidente do Inter, o Felipe Becker, disse que o jogador vem treinando bem. Mas aí, claro, a pergunta, se ele vem treinando bem, por que não vem sendo utilizado pelo técnico Mano Menezes? E aí o Mano falou algo muito importante. Primeiro ponto, o jogador não está ainda em condição. Isso atrapalharia a própria utilização do atleta no time do Inter e até mesmo colocaria em risco o próprio comportamento do time, tendo um jogador que não está em condições. Isso poderia atrapalhar todo mundo, o time e o próprio jogador. Lembrando que esse atleta chegou em agosto no Internacional. Mas aí veio uma declaração que eu até fiz questão de anotar aqui, que eu considero um ponto final a esta questão, que é a seguinte: ele precisa agregar mais coisas fora do treinamento. Ora, a gente não ouviu ainda a palavra do jogador, mas esse tipo de declaração me chama a atenção. O que seria agregar
algo mais fora do treinamento? Seria uma questão comportamental? Talvez o jogador está se excedendo nas alimentações ou até mesmo no comportamento extracampo? Sinceramente, diante deste cenário que foi colocado pelo Mano Menezes, eu não vejo mais a possibilidade do Michael receber uma oportunidade para, quem sabe, mostrar que é possível a sua permanência no grupo colorado. E aí, claro, ganha importância duas situações também. A manifestação dos dirigentes, porque eles falam uma coisa e o treinador a outra, e a outra também é a própria manifestação do atleta, porque até agora a gente não sabe das explicações do Michael o porquê desta situação que ele está vivendo dentro do Internacional. Eu falei sobre reforços, mas antes aproveita, vem aqui no canto da tela, te inscreve no canal, dá o joinha e também ativa as notificações. Estava acompanhando uma matéria do colega Fabrício Falkowski do Correio do Povo e ele colocou ali que a estratégia de contar com parceiros para contratar jogadores que sejam os protagonistas no time do Internacional era algo já pensado pela direção colorada. Isso até foi colocado em prática pelos dirigentes do Grêmio na contratação do Luizito Soares. Mas o Inter encontra uma dificuldade muito grande, que é justamente contar com estes parceiros. Até agora, a direção colorada não conseguiu a parceria que precisa para que possa trazer jogadores que agreguem muito mais qualidade ao time do Internacional. Isso se justifica também na própria demora do Inter, na questão de contratar alguns jogadores que eu entendo que estejam faltando, mais um meia, mais um centroavante, enfim, até porque esta ausência de parceiros nesta hora faz com que o Internacional tenha que contratar jogadores com recursos próprios. E a gente sabe que o Inter, neste momento, não dispõe de valores que possam fazer com que se contrate um jogador diferente, um jogador que tenha a hierarquia dita pelo Mano Menezes na coletiva. Então é realmente um grande obstáculo que o Internacional está enfrentando. Tem o lado bom e o lado ruim, o copo meio cheio, o copo meio vazio. Meio vazio é esta situação da composição de grupo, mas o copo meio cheio foi até o que o Mano Menezes salientou na sua entrevista coletiva, é o fato do Inter, por exemplo, não ter mexido no time titular. Se a gente analisar a equipe que vai estrear no Campeonato Gaúcho, a que jogou contra o time do São José no jogo treino que foi realizado no Beira-Rio, é um time que não teve nenhuma novidade. O Inter contratou o Mário Fernandes. O Internacional está viabilizando aí a vinda do John e tem mais a questão do Baralhas, que é outro jogador que o Inter está em processo de negociação, ou seja, não teve novidade no time. E o fato de ter pelo menos mantido a equipe que terminou o Campeonato Brasileiro, digamos assim, na segunda colocação da competição, é algo considerado muito positivo pelo técnico Mano Menezes, que sabe da exigência que vai ter e da necessidade de ganhar títulos, coisa que foi, inclusive, salientada pelo técnico do Internacional. A você que chegou até aqui, muito obrigado. Olha aqui, ó, KTO, chega lá no site kto.com, faz o teu cadastro e 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito para você brincar ainda mais na KTO, tá certo? Fui!